vamos lá para mais um episódio hoje do Pode Pro Mundo, podcast aqui da Vai Pro Mundo. E a gente tem o prazer e alegria imensa de estar recebendo hoje aqui uma amiga, uma cliente nossa, que é a Janine. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Janine. É um prazer te receber. Eu que agradeço, Paulo. Agradeço no fundo do meu coração, assim, essa parceria que começou há uns 3, 4 anos atrás. E cada vez mais a gente tem estreitado esses laços. Eu adoro vir aqui e estou muito feliz de ter sido convidada. Que bom. Seja muito bem-vindo, então, novamente à nossa casa. E hoje a gente está inaugurando um espaço novo aqui, ó. Nosso Lounge Cliente Mundo. É o nosso primeiro bate-papo aqui. E é um prazer começar essa história aqui, então, junto com você. Jura que eu sou a primeira? Primeira pessoa que vai conversar com a gente aqui nesse lounge novo. Adorei. Já estamos numa sala VIP aqui para fazer a nossa próxima viagem. Que legal. Bom, então eu pensei o seguinte, veja o que você acha. Que você, as últimas viagens que você fez com a gente foi para os Estados Unidos. Sim. E foi para lugares diferentes nos Estados Unidos, costas diferentes. Podemos falar um pouco sobre isso, então, sobre essas experiências da costa oeste, da costa leste, falar sobre algumas cidades? O que você acha? Com certeza. Vamos lá. Bora lá? Bora lá. Então tá. Bom, vamos começar por uma região que muita gente tem o sonho de fazer, que concentra várias cidades e que tem aí vários cenários diferentes, que é a costa oeste dos Estados Unidos, mais precisamente ali pela Califórnia. Acho que essa foi a mais recente, vocês fizeram, não, né? Foi Nova York. Foi Nova York, então tá. Beleza, mas vamos começar por lá. Eu estive lá no ano passado também, então de repente a gente pode trocar algumas figurinhas aqui. Vocês começaram a viagem na costa oeste, por São Francisco? Por São Francisco, mas nós fizemos uma parada em Chicago. Em Chicago. Porque a Vai Pro Mundo percebeu que se fizesse um stop em Chicago, a passagem ficaria muito mais acessível para eu poder ir para a costa. E como eu não conhecia Chicago, eu falei, por que não, né? Já era final de ano e a gente tinha resolvido que a gente ia ficar uns 12, 13 dias por lá. E a agência, assim, foi muito feliz em ter colocado esse stop lá, porque a cidade foi uma grata surpresa. Foi muito legal ter parado. Sabe que eu fiz o mesmo quando eu fui para lá. E a partir daí a gente recomendou para alguns clientes já esse stopover em Chicago. E eu confesso que a cidade me surpreendeu também. Não estava assim nas cidades que estavam na minha lista de visitar. Mas valeu a pena visitar, né? Valeu. Uma cidade limpa, uma cidade organizada, bonita, cheia de lugares para você visitar, de pontos turísticos, segura. Nossa, eu vou voltar. Sinto ter ficado só 3 dias. Para mim, assim, eu achei que foi pouco. Deu para fazer bastante coisa, lógico. Mas sempre fica aquela vontade, assim, aquele gostinho de, puxa vida, eu queria ficar mais uns 2, 3 dias aqui. Que sempre tem o que fazer, né? Sim. Sabe que existe uma rixa aí entre Chicago e Nova York, né? Que as cidades se comparam muito e são 2 centros financeiros muito intensos, então sempre tem uma comparação entre as duas cidades. E uma coisa que eu me lembro, assim, muito bem de Chicago é que para mim, né, a poluição visual e a poluição sonora é muito menor. É uma cidade muito organizada, né? Muito arborizada, com parques lindos e aquele lago imenso do lado ali me surpreendeu, sabe? Eu olhei assim, falei, gente, mas isso aqui é um lago. Não é o mar. Você não consegue enxergar o fim. Eu fiquei assim, eu nunca tinha visto um lago tão gigantesco. Então, renderam fotos belíssimas e um passeio ali naquela orla. Ai, foi muito legal. E como estava o clima quando você chegou em Chicago? Ele estava frio. Frio, né? Mas tudo bem. Assim, basta você se agasalhar e vai, né? Eu acho que quando você está de férias, toda a temperatura, você já se prepara psicologicamente, já prepara a tua mala e vai curtir, vai passear. E essas cidades permitem você ir no inverno rigoroso, você ainda assim vai se sentir confortável, tem muita coisa para fazer, os ambientes estão preparados para te receber, né? Quando eu estive lá foi verão. No verão é bem gostoso também, a cidade fica bastante viva, o pessoal tá na rua. Eu acredito que seja assim até melhor. Mas nem por isso eu deixaria de voltar no inverno novamente. Bacana. Eu peguei temperaturas assim de 0 a 7 graus, uma média de 5 graus.
É frio, mas, gente, vocês estão passeando, né? Aproveita, né? Curtir. E de todos os ambientes fechados, se sente um pouco de frio quando você sai. Sim. Mas você não anda a pé o tempo todo. Claro. Então, tem que ir mesmo. Qualquer época é Que bom. super válido. Stopover vale a pena, então, Vale a pena. Recomendado. Recomendadíssimo. Bom, vamos seguir viagem, então? Bora. Então tá. Você saiu lá de Chicago, chegou em São Francisco. Isso. Tá. O que você esperava de São Francisco e o que você encontrou lá? Qual era a tua expectativa e como é que foi a sua chegada lá? Paulo, eu gostei de São Francisco, mas assim, eu queria até contar, aproveitar o ensejo aqui e contar o que aconteceu. Eu sou uma pessoa assim, que eu delego 100% para vocês, sabe? Sim. Mas meu esposo, ele meio que a parte de locação, ele gosta muito de carro, então ele falou assim, não, a parte de locação deixa comigo, eu vou locar o carro sozinho. Eu falei assim, são os meninos... tem parceria e tal, vamos locar lá com eles. Não, eu escolhi o carro e tal. Eu falei, tá bom. Chegamos no aeroporto, fomos lá pegar o carro. Surpresa. Eu me lembro. Sim, você lembra, né? Me lembro que eu que atendi o telefone. Exatamente. O que aconteceu? Chegamos lá, ele tinha feito a locação pela internet, sozinho. Pegamos uma fila, assim, de umas 2 horas, e a gente super cansado. Quando ele foi atendido, o rapaz lá falou assim, não, aqui você tem que completar a sua reserva com mais $800. O quê? Não, com mais $800. E, além disso, a gente tinha que pegar o carro em São Francisco e devolver em Las Vegas. Sim. E ele não conferiu tudo 100%. O que aconteceu? A devolução estava para São Francisco de volta. Aí, o que me veio na hora? Vai pro mundo, né? Eu falei, meu Deus do céu, eles vão me socorrer, tenho certeza. Eu falei, deixa isso aí, vamos pegar um Uber, vamos pro hotel e amanhã a gente vê. No dia seguinte, cedo, eu já tava ligando para você. Paulo, pelo amor de Deus, me socorre, veja o que você consegue. Então, assim, por conta desse contratempo do carro, a gente acabou perdendo um dia de São Francisco. Eu me lembro. E você tinha toda uma viagem para fazer uma programação para cumprir, né? Toda uma viagem. Aí era pra gente pegar o carro no aeroporto, o que nós decidimos? Que a gente ia pegar o carro quando a gente fosse deixar São Francisco. Então a gente fez São Francisco de Uber, a pé. Foi bom, mas poderia ter sido melhor. Sim. Mas assim, o que deu pra gente ver? A Golden Gate, o pier ali, né? Eu não me lembro. Fisherman's Wharf. Yes, isso aí. Foi muito legal. Fizemos assim, o nosso hotel ficou ali do lado da parte ali litorânea de São Francisco, então a gente conseguiu andar e caminhar. Foi rápido, mas valeu. Só não deu tempo de eu conhecer a cidade como eu gostaria de ter conhecido, mas... Bom. Eu não me queixo, gente, tá tudo bem. Fiquei chateada com a questão do carro, mas vocês me ajudaram. E aí, no terceiro dia, nós pegamos o carro e aí seguimos viagens. A gente, quando tá viajando, a gente sabe que às vezes alguns imprevistos acontecem, né? Acho que faz parte, às vezes acontece com quem tá viajando, costumo dizer, né? Mas tem coisas que a gente pode realmente evitar, com uma boa revisão, com um bom cuidado na montagem do roteiro. E você sempre pode contar com a gente aqui, se precisar de um suporte, você sabe muito bem disso, né? Eu sei disso. Que bom. Então, vocês pegaram o carro depois desse episódio e seguiram viagem, então, descendo pela Highway 1, que é uma rota que tá no sonho aí de muitas pessoas. Vocês fizeram direto? Vocês pararam no meio do caminho? Como é que foi essa experiência de dirigir por lá? Então, as estradas dos Estados Unidos são fantásticas e fizemos uma viagem maravilhosa, costeando ali o litoral. Umas paisagens belíssimas também, ótimos vídeos, ótimas fotos e uma recordação muito boa, assim, sabe? Nós pegamos a estrada, viajamos o dia inteiro e conforme a gente já tinha se organizado, a gente já tinha deixado um hotel reservado em São Luís Obispo. Pensamos em Carmel, mas como a gente queria aproveitar mais tempo em Los Angeles, a gente resolveu ir um pouquinho mais adiante e parar em São Luís Obispo. Então nós viajamos o dia inteiro, paramos numa cidadezinha. No momento eu não me recordo, mas paramos para almoçar, seguimos viagem, chegamos em São Luís Obispo, acho que era umas 7 da noite. Uma cidade super agradável. Dormimos num hotel muito legal que vocês nos recomendaram.
E seguimos viagem e fomos para Los Angeles no dia seguinte. Legal. A gente tem a opção de parar ali, saindo de São Francisco, pode parar em Carmel, que é uma possibilidade, ou São Luís Obispo. São Luís Obispo eu acho interessante, hotelaria, às vezes, para quem vai fazer uma noite só, vai parar rapidinho, às vezes é um hotel mais tranquilo, tá mais na mão, já tá mais avançado na viagem. Acho que Carmel, às vezes, tá pertinho de São Francisco, então acho que tem vantagens até de ficar ali, né, naquela região. Por conta do atraso na nossa saída, porque a gente teve que sair do hotel, fazer o check-out, ir para o aeroporto para pegar o carro, a gente acabou saindo acho que umas 11h30 lá de São Francisco. Então isso segurou. Eu queria ter parado em Carmel para a gente jantar, mas aí na hora, quando a gente estava na estrada, eu pesquisei que as lojas já estariam fechando naquele horário, eu segui direto e foi ótimo. Tá bom. Uma outra vez, quem sabe, né? Eu paro em Carmel para conhecer, claro, mas foi ótimo. Claro. Excelente. Bom, daí vocês chegaram em Los Angeles, naquela cidade gigantesca, imensa, com aquelas avenidas que se cruzam, aqueles viadutos muito loucos. Muito legal. Como é que foi chegar lá na cidade? O que você sentiu, assim, de primeira impressão? Meu Deus, engraçada, né? A gente só conhecendo mesmo, só você indo e visitando os lugares para você entender a dimensão. Eu lembro, assim, que eu fiquei muito assustada porque a gente andou, sei lá, 1h30 e andava em cidade, e nós ficamos hospedados em Venice Beach. Então você tem que atravessar, né? Você vindo lá de São Francisco, você atravessa Los Angeles. E não chegava. Meu Deus, que cidade gigantesca. Mas muito legal, sensacional, assim, cheia, uma cidade como nós fomos na época de Natal. A cidade estava super cheia, mas deu pra gente aproveitar, deu pra passear e recomendo também, foi muito legal. E a cidade, vocês conseguiram fazer todos aqueles passeios principais ali, mesmo com a cidade, com aquele movimento de Natal, aquela coisa de final de ano? Ou conseguiram na Calçada da Fama? Conseguimos. Fomos na Calçada da Fama, demos uma passada por lá. Mas também foram poucos dias. Como a gente resolveu fazer assim, fica 2 dias aqui, 3 dias ali. Então, foi tudo rapidinho, mas os pontos principais, nós fomos naquele observatório. Foi um passeio muito legal, com a placa de Hollywood. É legal. É legal. E tem vários pontos, né? Todo mundo tem alguma estratégia para chegar mais próximo ou um endereço para chegar mais próximo, mas eu acho que é legal. De onde você conseguir ver aquela placa é uma coisa que tá marcada na nossa memória, né? De tantos filmes e tudo. E nós aproveitamos, né, que a gente estava lá e a gente se organizou para fazer o parque também, por conta da nossa filha que tem 9 anos. E fizemos um dia de Disney. E uma coisa assim que eu queria até comentar, que quando a gente estava programando a nossa viagem, eu lembro de ter conversado com você e a gente ficou naquela, assim, a gente fica só em Los Angeles e vai fazer o parque, ou a gente se hospeda ali na região dos parques, né, que é mais, dá uma hora mais ou menos ali de Los Angeles. Em Anaheim. Anaheim, isso. E acabou que a gente ficou em Los Angeles e como a gente decidiu que ia fazer só um dia de parque, foi super ok. A gente saiu cedo, passou o dia no parque, foi um dia maravilhoso, voltamos. Mas eu acho que se a pessoa quiser fazer mais que um dia, daí eu acho que valeria a pena ficar hospedado lá. Eu fiz isso. Eu fiquei, como eu ia fazer 2 dias de parque, eu fiquei acho que 4 noites lá. Eu fiquei hospedado todo o tempo em Anaheim, na verdade. Eu achei que era mais tranquilo, assim, porque eu tava procurando naquele momento, sabe? E também por causa dessa coisa de terminar o parque muito tarde, às vezes você tem que voltar pra Los Angeles, vai chegar mais de meia-noite de volta no hotel, 1h da manhã se bobear, né? Então acho que tem vantagens aí de ficar ali também. Se der pra dividir, melhor ainda, né? Um pouquinho em Los Angeles, um pouquinho na Anaheim. Isso, até porque eu acho que o custo da hospedagem ele é mais em conta. É mais em conta, a hotelaria é uma hotelaria mais atual, digamos assim, porque eles recebem muitas convenções ali, então já tem hotéis mais de rede. Em Los Angeles, a hotelaria, ou ela tá muito cara, ou são os hotéis muito antigos, ali naquela região de West Hollywood, por aí, né? Por isso que eu até escolhi ficar mais pro lado litorâneo, ali, porque eu queria conhecer o Pier de Santa Mônica, né? E era a época, assim, de Natal. Então, eu preferia, assim, sair um pouco de West Hollywood para ficar num lugar que fosse um pouco mais tranquilo. E foi ótimo. Adorei. Que bom. Bom, dali, seguindo então viagem, o próximo destino foi um destino aí
de muita animação, de muitos eventos, de muita coisa acontecendo 24 horas por dia, que foi Las Vegas. Foi Las Vegas. Las Vegas, assim, meu marido sempre quis conhecer Las Vegas e eu posso dizer para vocês que não sei se eu voltaria. Não sei, assim, é importante, é legal a gente fazer para você até desmistificar esse negócio, né? Você tem que ir lá e ter sua opinião, né? E ter sua opinião. Tem gente que vai amar e que vai querer voltar lá mais vezes, mas eu acho que 2 dias em Las Vegas foi ótimo, excelente. O que eu gostei muito de Las Vegas? O Cirque du Soleil, né? É demais. Ai, gente, o que é aquele espetáculo? Meu Deus do céu. Eu só voltaria em Las Vegas para ir em outro. São vários, né? São vários. E eu acabei selecionando o do Michael Jackson, porque eu acho que por ser mais musical mesmo, eu achei que seria assim, uma pegada diferente e não me decepcionou. Quando eu lembro, assim, que eu conto para as pessoas do espetáculo, quando eu voltei, eu até falei para você, gente, quando vocês forem, não subestimem, né? Porque muita gente torce o nariz, Michael Jackson e tal. Não, é demais. Espetacular. E eu sou uma pessoa assim, ó, quando eu vou para um espetáculo, tem gente assim, não, só de você ir e mesmo que eu esteja lá atrás, só de eu estar... Eu não. Eu quero comprar, comprei na fila C, na frente, faz diferença. Porque eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E foi, assim, um espetáculo surpreendente. Os teatros são imensos lá, daqueles hotéis, não dá? São. E assim, não dá para eu mensurar o quanto foi surpreendente. Porque tudo é muito... Você não pode filmar, eles não permitem, então... Tudo é uma surpresa. Você não tem, assim, noção do que você vai vivenciar só indo mesmo, sabe? Foi assim, para mim, sem contar também a questão do hotel, né? Eu lembro que a gente conversou antes, né? E aí você falou assim, olha, Janine, você me explicou, né? Que como você vai em família, tem os hotéis que tem o cassino dentro, e esse hotel, que é o Vidara, ele tem uma vista para a fonte lá do Belágio, ele tem uma vista... Até Sphere. E aí eu falei, não, então vamos. E realmente, quem vai em família, eu acho que é o melhor hotel que tem. Porque assim, eu me preocupei quando eu fui pra lá, eu queria realmente isso. Tava eu, minha esposa e meu filho. Eu queria um hotel que fosse bem localizado ali na Strip, porque você ficar bem localizado, sair andando, ou ter os meios de condução ali, ter aquele trunk que liga os hotéis, facilita muito, né? Só que eu não queria um hotel que tivesse um cassino, que chegasse de noite, tivesse aquela confusão. Ou até às vezes fico incomodado, será que vai ter cheiro de cigarro? Não vai ter? Como que vai ser, né? Então acho que o Vidara, ele atende bem. E ele tem um negócio que eu acho legal, que ele tem uma estrutura assim de um apartamento. É tipo um estúdio, né? Um estúdio. Então ele tem ali uma mesinha, tem uma geladeira, tem uma coisa. Acho que quem tá com criança também acaba sendo uma boa, né? Não, e a banheira, né? E a banheira. Gente, nós saímos pra comprar aquelas bombas de banho que as meninas queriam tomar banho de banheira. Que demais. Em 2 dias. Não, mãe, vamos achar a bomba que nós temos que usufruir dessa banheira. Olha só, que coisa, uma banheira de imersão maravilhosa. Maravilhosa. Hotel novo, atendimento impecável. Tinha um mini mercado dentro, assim, que você podia, né, sentar, tomar café. Tem um Starbucks que você pode tomar café ali. Sim. Eu lembro que quando eu fiz a reserva, eu fiquei assim, poxa vida, mas não tem café? Lógico, eu já entendo que não é muito cultural dos Estados Unidos fornecer um bom café da manhã. Mas ajudou muito o fato de ter esse mini mercado ali, uma cafeteria e o Starbucks. Foi mais que suficiente. Que legal. Então, Vegas é surpreendente em vários aspectos, mas de fato, né, é uma cidade que tem aquela coisa da agitação. Isso é uma cidade toda construída ali, né? Toda, então... Não, e lá é mais frio que Los Angeles, né? Lá é sempre uma área mais desértica, assim. O que a minha filha... Ela via aquelas moças com aquela meia arrastão e ela falava assim, mãe... Por que elas estão assim, mãe? Elas não sentem frio, mãe? Olha como é que nós estamos. Meu Deus, será que ninguém arruma um casaco para essas moças terem frio? Eu acho que elas não sentem frio, acho que elas não querem casaco. Deixa elas. Estão felizes, bem felizes. Assim. Tá bom. Acho que é isso. Tem disso, né? Eu fui naquela rua, na parte mais antiga de Vegas, tem aquela parte toda iluminada, lá, que tem uma tela de LED imensa no teto. Não era bem assim. Chegava lá, era uma confusão. Enfim, você tem que
Tem que aproveitar o que tem de bom ali e seguir, sim. né? E tem para todo mundo, eu acho, né? Para todos os gostos. Vegas é assim, né? Mas para mim, 2 dias e o Cirque du Soleil, assim, foi tudo de bom. Bom, legal. Vamos agora cruzar, então, os Estados Unidos e vamos chegar lá em... Bom, você fez Orlando também, nessas suas passagens pelos Estados Unidos. Vamos falar, acho que de Orlando tem muito assunto para falar. Eu vou tentar trazer só um comparativo aqui. Vou perguntar a sua opinião e ver o que você achou. O que você achou da diferença entre os parques Disney Orlando versus os parques da Califórnia? Olha, eles são completamente diferentes. É. O que eu notei? Que em Orlando, uma que você tem 4 parques, né? E na Califórnia são 2. Eu acho, sim, que vale a pena, né? Se você puder ir, né, tanto em um quanto em outro, eu acho que é super legal. Mas Orlando é assim, você vai com tempo para fazer parque, para você fazer shopping. E a Califórnia já não. Eu gostei muito, eu achei o parque é menor, mas Sim. ele tem assim uma pegada, parece que mais saudosista, né? Isso, mais nostálgico ali, foi os primeiros. Isso, e foi o único que o Walt Disney, exatamente, né, realmente foi, né? Esteve presente lá. Então, assim, eu acho que foi muito legal. O parque em si, ele é muito organizado, ele é dividido, ele é todo dividido nas regiões, ele homenageia, né, a Califórnia. Eu não fui nos 2, né? Sim. Eu fui só no Disneyland ou no California? No California Adventure. E assim, não achei tão cheio quanto os parques de Orlando, ou o Magic Kingdom, que é um parque assim, sempre cheio, né? Eu me lembro uma vez que eu fui quando a nossa mais velha era pequena e eu achei ele extremamente cheio. Eu virei para uma moça e falei assim, moça, qual é o melhor dia para vir aqui que tem menos gente? Ela olhou para mim e ela, isso não existe. Aqui não existe um dia assim que tenha menos pessoas. O que eu já não senti lá. Então, parece mais assim, fácil, né? Parece, pelo fato dele ser menor, eu consegui conhecer ele todo e aquela parte dos carros. Sim, muito legal. Bem construída, as atrações. Você foi naquele brinquedo dos carros? Fui. Fiquei naquela fila lá assim, umas 2 horas, mas assim, eu estudei bastante, né, o roteiro e li que ali era um lugar que você tem que ir logo que você chega para você ganhar. Exato. Fui, aí comprei o fura-filas lá, né, que eu acho que vale super a pena. E fui em vários brinquedos legais, mas cada parque tem uma característica, assim, são diferentes. Mas eu me cansei, acho que menos lá. Eu acho que em Orlando a gente vai muito em função dos parques, e eu acho que na Califórnia o parque ele é mais uma atividade. Tipo uma fuga pro dia a dia ali da cidade. Eu acho que é isso. Uma programação diferente dos passeios que você está fazendo ali em Los Angeles, né? Então, eu não me senti tão cansada. Eu acho que foi uma experiência, assim, bem diferente dos parques lá de Orlando. Mas não deixem de ir em Orlando, gente, porque também é fantástico. Fantástico. É outra sensação. É completamente diferente, mas os 2 valem a pena. Legal. Pra gente acabar essa nossa conversa aqui, desse tour pelos Estados Unidos aqui, vamos para falar de uma última cidade, que é uma cidade que as pessoas costumam voltar mais de uma vez, que é Nova York. E você ficou lá no Hard Rock de Nova York, não foi? Foi por indicação de vocês. E o que você achou do hotel? E daí depois vamos falar da cidade. Tá, então vamos conversar assim, uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho que é bem importante. Muitas vezes as pessoas vão viajar e pensam assim, o hotel não é muito relevante porque eu vou ficar lá só para dormir, né? E, gente... Não é bem isso. Não é. Dessa vez fomos eu, a minha prima Leila e a nossa filha Laura. E eu lembro que quando a gente estava vendo, nós ficamos em dúvida entre 3 hotéis e o Hard Rock era o que era mais caro, né? Ele era um pouco mais caro. Não dava tanta diferença, mas era mais caro. E eu lembro que eu conversei com essa minha prima e ela falou assim, prima, será que vale a pena? Porque
A gente vai ficar só para dormir. Eu falei, Leila, vamos seguir, né? Assim, porque o Emerson, desde o começo, Emerson falou assim, Jenny, fica no Hard Fica no Hotel Bom. Aí eu falei, não sei, eu sei que assim, a gente acabou fazendo reserva para um outro, e aí, de última hora, eu falei, Emerson, tem como cancelar e a gente ir pro Hard Rock? Tem. Eu mesma falei, não, pode mudar. E ele trocou. E assim, o que a minha prima aqui, né, a princípio tinha falado assim, não, só pra dormir. Ela, prima, agradeça o Emerson, porque o hotel é impecável. Gente, toda a estrutura, o atendimento, o restaurante lá dentro, que às vezes você anda, porque Nova York é uma cidade que você anda, que você chega esgotado, às vezes você não quer sair para jantar fora. Ou até quer, você toma banho e você desiste. Você fala, não, hoje não. E o atendimento do restaurante lá dentro, as saladas, os sanduíches, lógico, né, padrão comida americana. Claro. Mas dentro desse padrão americano, espetacular. Excelente. A gente tem falado uma coisa aqui, né, para os nossos clientes, a experiência, você está tendo uma experiência tão legal, numa cidade tão bacana que é Nova York, e a tua experiência, ela não precisa terminar a hora que você chega no hotel, né? Ela pode continuar sendo uma experiência legal. Então o hotel não é só para dormir, um lugar faz parte da viagem, você se hospedar num lugar legal, num lugar que você se sinta bem, que tem atrações. E lá no Hard Rock, eles têm um rooftop. Teve uma noite que a gente se organizou, chegou, tomou banho, hoje nós vamos curtir o rooftop. Também. Espetacular, uma vista maravilhosa de Nova York. Ai, gente, quando vocês forem para Nova York, fiquem no Hard Rock. Porque se eu voltar, vou ficar lá de novo. Além da localização, né? Tava ali do lado da Times Square, do lado. Muita gente foge daquela, né, muvuca, mas é silencioso, o barulho, a iluminação, não é do lado, mas eu não sei explicar, assim, não incomoda, sabe? Muito pelo contrário, eu achei a localização super prática para você ir para todos os lados, parte sul, parte norte da ilha, fácil acesso ao metrô, porque Nova York ou é a pé ou é metrô. Sim. Tava ali do ladinho, perto de mercado, perto de farmácia. Olha, espetacular a localização e o atendimento, eu super recomendo. Sim. De verdade. Bom, em Nova York, uma infinidade de coisas para você fazer, para você voltar, sempre coisas novas acontecendo. É um destino bem legal também, né? Isso. Fizemos um espetáculo da Broadway, vamos assistir o cabaré. Foi uma surpresa muito boa. Nossa, andamos. Como a gente estava, eu estava sem criança, né? Estávamos 3 mulheres adultas, então foi muito bom. Cada dia a gente tomava café. Hoje nós vamos tomar café lá no Central Park. Fomos, tomamos café, andamos no Central Park, aí escolhemos aquela parte do centro da ilha para fazer. Fomos em museus, fomos ver pôr do sol na Little Island. Sim, que legal. Meu Deus do céu. Foi assim, um passeio como eu nunca tinha feito. Porque eu já tinha ido para Nova York outras vezes. E dessa vez foi a melhor de todas. Legal. Eu achei a cidade mais limpa. Porque Nova York, todas as vezes que eu fui, eu me assustei com a sujeira. Sim, Dessa vez eu achei ela mais limpa, mais organizada, não estava tão cheia. Me surpreendeu, meu Deus, Nova York não está tão cheia. E olha que eu fui no período de Spring Break das universidades, mas assim, foi muito, muito bom. Só tem uma questão que é devido à liberalização lá das drogas, da maconha e tal, então o que eu notei? O cheiro da cidade, onde tá você um pouco mais, vai, mas nem por isso eu vou deixar de voltar ou deixei de curtir, entendeu? Como é só o ar livre, você vai para cada esquina, você vê as pessoas fumando e tal, mas cada um na sua, não me senti ameaçada, não me senti insegura. Sim. Bem tranquilo. Só não é uma coisa diferente, assim, do que era antes. Diferente do que era antes, mas cada um na sua, né? A gente tá... Eu sempre vejo, aquilo que você falou, perrengue acontece, mas você tá ali pra curtir. Isso nem chega a ser um perrengue, não me diz respeito. É isso aí. Que legal, gente, que legal esse bate-papo. Eu queria encerrar aqui a nossa conversa te fazendo uma pergunta. A gente tem falado muito na Vai Pro Mundo sobre viver experiências 5 estrelas. E viver experiências 5 estrelas
a gente costuma dizer que é diferente para cada pessoa, né? Às vezes é aquele lugar que você foi, aquele restaurante que você vai lembrar para sempre, às vezes é um espetáculo, às vezes é um hotel 5 estrelas, às vezes é um céu cheio de estrelas, que você viu em um lugar muito bonito. Então, eu queria perguntar para você, dessas viagens, o que foi uma experiência 5 estrelas para você? Uma coisa assim que você vai lembrar para sempre? Quando eu recebi o convite, né, passa o filme na cabeça, assim, o que mais me marcou, né? Então eu vou pontuar. Las Vegas foi um lugar, assim, que eu fui, talvez eu não volte, talvez eu volte, mas quando a gente levantava, que a gente acordava, a cortina, ela era automatizada e ela subia devagarzinho. E aí vinha aquela iluminação da cidade e aquela bola enorme ali, sabe, de você ver da cama. Eu achei essa experiência 5 estrelas, o espetáculo do Cirque du Soleil, inesquecível. Estar no Hard Rock, naquele rooftop, com aquela música e aquela vista de Nova York, também, né? Demais. 5 estrelas. São tantos eventos 5 estrelas. Que bom, né? Isso é bom. Boas lembranças, boas recordações. E eu tenho muito, muito, muito a agradecer. Sempre recomendo, assim, as pessoas falam assim, porque eu tô vendo uma viagem, eu falo, gente, vocês não querem entrar em contato? Eu já passo o telefone do Emerson, o Emerson que me desculpe, mas um monte de gente, amigos meus, já tem o telefone de vocês. Que bom. E para mim, assim, faz toda a diferença. Eu tô para trazer a minha filha agora, minha filha estuda fora. E, assim, do dia pra noite, ela, mãe, eu acho, porque ela tá tentando um estágio e tal, enfim, ela vai ter que vir. Eu mando uma mensagem pro Emerson, já precisamos ver uma passagem para Laura voltar. E eu me sinto, assim, em momento algum, eu me sinto sozinha, ou eu me sinto deixada em segundo plano. Não, eu me sinto acolhida a todo instante que eu procuro por vocês. Que bom. O Léo, o Garrete, você, gratidão. Obrigada por isso. Valeu, obrigado. Muito, muito obrigado. Pra gente é muito importante ouvir essas palavras, ouvir a sua experiência. Eu acho que é um aprendizado aqui pra gente, que nós estamos há 19 anos trabalhando com viagens, trabalhando com turismo, mas sempre a gente aprende muito quando conversa com quem realmente foi lá, esteve lá e vivenciou. E também conheceu aqui o nosso trabalho, né? Muito obrigado pela parceria de tantos anos e que venham mais viagens. Conte sempre aqui com a gente, Janine. Volte sempre aqui para contar depois as experiências aqui no nosso podcast. Só me convidar que eu venho. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço.